Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026. Vamos aqui para mais uma rodada de perguntas e respostas, como fazemos todas as segundas-feiras. A primeira pergunta de hoje é de uma seguidora que mora em Medellín, na Colômbia. Enviou aqui uma pergunta, obviamente traduzida já aqui pelo português. Não vou aqui falar o espanhol, porque muitos de vocês podem não entender. A pergunta é a seguinte: vejo teus vídeos há 1 ano e meio. Tenho uma pergunta. Quando jovem fiz 2 abortos por imposição de minha família. Qual a consequência que vou ter na nova encarnação? Irão me mandar para outro planeta pelo mal que fiz? Esta pergunta é uma pergunta de muitas mulheres, principalmente, porque há também homens que são responsáveis pelos abortos. Às vezes, obrigam uma mulher a fazer. Então, a responsabilidade, às vezes, é maior do homem do que da mulher, ou de terceiros, pode ser outras mulheres. A questão é, quando o aborto ele é voluntário e quando ele é uma imposição. Tem diferença, muita diferença. Quando ele é imposto na forma de obrigação, a responsabilidade é ainda maior naquele que impôs a condição do ato de abortar do que a própria mulher que pratica sem a sua vontade. Embora sempre dizemos, se ela não quer, ela não deve fazer. Mesmo que tenha que arcar com as consequências, como, por exemplo, ter que fugir de casa, fugir para um lugar distante, onde ninguém a encontra, para proteger a criatura que está no seu ventre. Então há sempre alternativas. Não vamos aqui levar caso a caso, mas apenas estas principais questões. A vontade própria ou quando é a vontade dos outros que colocam, às vezes, condições para que a pessoa não tenha muita alternativa. E também teria mais uma outra terceira opção, que seria quando a pessoa não entende das coisas. Tem muitas mulheres que praticaram o aborto, ainda praticam, mas não têm a noção real do que significa este ato. Então a ignorância, como se diz, também dá um atenuante na responsabilidade. Muita coisa está mudando, porque estamos na última encarnação, nesta condição de provas e expiações aqui neste planeta Terra. Então, tudo que era antes vai mudar. Mas vamos falar do que era, que é aquilo que nós conhecemos muito bem. Quando se pratica o aborto, há uma consequência, nesta vida ou nas encarnações posteriores. Sempre há uma consequência. É a lei da ação e reação. A lei da causa e do efeito. A lei do retorno, como também podemos dizer. Já foi falado muito sobre isso, então não vamos aqui repetir sobre estes temas das leis de causa e efeito. Muitas vezes a alma paga uma parte da conta ainda nesta encarnação, através de alguns problemas de saúde no final da sua vida, geralmente na área reprodutiva, da reprodução, os órgãos reprodutivos, ou então em outras partes do corpo, mas sempre tem algo que pode ser amenizado para a futura encarnação. Na futura encarnação, esta mulher pode não ter filhos, apesar de desejar tanto, muito mais do que as outras, e não consegue engravidar. Porque daí é a penitência. Quando teve, não respeitou, e quando quer, não pode ter. É a lei de causa e efeito.
a lei do retorno, como já dissemos. Às vezes, também a pessoa que comete o aborto, ela pode ter tido uma prova. Era uma prova. Já abortou em vidas passadas. Mas nesta aqui, ela precisa passar pela prova. E uma das provas pode ser combinado com outra alma que vai reencarnar também aqui como filho dela e que precisa pagar, por alguma razão, um débito e escolhe ser abortado. Então existem muitas possibilidades. Nós não temos como dizer 2 mais 2 é 4, porque não é uma questão matemática. Nós temos aqui que colocar os principais tópicos. A pergunta ela continua dizendo qual a consequência vou ter na nova encarnação. As consequências são essas. Aquilo que fica pendente tem que recapitular. Porém, há um grande problema agora, que é a última encarnação. A próxima não será mais na Terra. A alma que desencarna com dívidas que não foram quitadas, claro que algumas coisinhas pequenas não vão influenciar, mas quando a soma é grande, vai influenciar e a alma não tem frequência para encarnar mais aqui na Terra. Então vai para o exílio, sim. Mas eu não diria que você, especificamente, tem esse risco tão grande, porque você já tem esta consciência. Você já sentiu que isso não foi uma coisa boa, já está ciente do aprendizado, porque tudo é aprendizado, e que também tem o lenitivo de que você foi forçada por outras pessoas, o núcleo familiar. Isso acontece muito. Então, muitas vezes nós dizemos assim para as pessoas: procure fazer algo para compensar, porque tudo é uma compensação, é débito e crédito. Sobra o saldo. Se você fez boas obras, se você aprendeu a lição, se você de fato entendeu que aquilo não é uma coisa ética da vida, se você trabalha para amenizar esse débito, você vai conseguir um saldo melhor. Isso conta muito na hora final desta encarnação para a frequência, para a próxima parte, seria então voltar para a Terra, e não precisamente ter que ir para o exílio. Às vezes, no final da vida, se faltou créditos, e você é uma boa alma, você não vai ser mandada para um planeta ainda de provas e expiações por causa de um probleminha, não deu tempo de fazer os créditos suficientes. Então você pode ter uma doença, por exemplo, geralmente, os órgãos reprodutores, ou pode ser também uma outra parte do corpo. Não tem problema. Algo sempre vai te favorecer se você é uma boa alma. Este é o segredo. Não importa o que nós fazemos durante uma encarnação, porque nós estamos aqui para aprender as lições, passar pelas provas. Nós não somos perfeitos ao ponto de passar todas as provas com nota 10. Mas se nós temos a consciência voltada ao bem, queremos ser de fato, nos esforçamos para ser a nossa melhor versão. Não tenha dúvida. O risco de perder a oportunidade de ascensionar para a nova Terra é muito pequeno. Praticamente fica inexistente. Lembrando que todos os encarnados têm chance de ascensionar, embora saibamos que a maioria, mais da metade, não vai. Mas não é
por causa de erros, é por causa que não se esforçam para conseguir os bônus, os créditos. Tem os débitos, é normal. Todos nós temos os débitos no dia a dia, somos falhos, somos humanos, mas temos que corrigir, temos que trabalhar para reverter o prejuízo. É ali que está o segredo, não importa a ação em si. O que importa é que você pode fazer sem depender de ninguém. Depende exclusivamente de você. Muitas vezes as pessoas que abortam depois não podem ter filhos, então já paga o prejuízo ali. Quer ter e não vai ter mais. Às vezes a pessoa que abortou, ela também não pode mais ter filho, então ela adota. Adota algumas crianças, uma pelo menos, e cumpre com o seu papel, faz a contrapartida, sempre tem oportunidades. Ou então fazer caridade, trabalhar com crianças, ajudar aquelas que mais precisam. Há muitas maneiras. Se nós entendêssemos um pouquinho mais do plano divino, a vida seria uma maravilha, apesar dos seus desafios. Bom, eu espero que você que fez a pergunta lá da Colômbia tenha também condições de entender o português. Ou então, faça a tradução da legenda para ler a resposta. Está bem? Vamos aqui para uma outra pergunta. Estou numa cadeira de rodas com esclerose múltipla. Queria entender por que não tenho respostas. Já fiz zilhões de perguntas e não obtive respostas. Esta é uma situação muito comum também, porque quando temos alguns problemas, nós queremos saber a resposta. Por quê? Por que eu estou nessa situação? O que eu fiz para estar nessa situação? O que eu devo fazer para sair da situação? Essas são as perguntas mais corriqueiras, mais redundantes. E eu diria que nenhuma dessas perguntas são necessárias, porque realmente não há respostas. Existe a lei de ação e reação. Aquilo que nós plantamos no dia a dia, um dia vai aparecer na nossa frente para ser colhido. Isso é a coisa mais certa que existe. É a única verdade que tem. Ninguém foge disso. Tudo que eu fizer, tudo que você fizer hoje, amanhã e no decorrer dos dias, nesta encarnação e nas encarnações passadas, nós vamos ter a oportunidade da colheita. O próprio Cristo deixou essa frase há 2000 anos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E eu sempre digo, ninguém planta no teu quintal e você não planta no quintal dos outros. Cada um planta no seu quintal e cada um colhe das suas sementes. O exemplo aqui citado da cadeira de rodas. O que foi feito? O que importa o que foi feito? O que importa é que essa situação está ali, se materializou. É a colheita de uma semente plantada, não importa. Quando, em que vida, em que lugar e qual a verdadeira ação praticada lá. Eu já falei muitas vezes, nós estamos hoje na última encarnação nas provas e expiações no planeta Terra. Algumas pendências que estão ainda na nossa vida continuada de tantas encarnações, ou nós quitamos, ou não temos a frequência da nova Terra. Então a alma, antes de encarnar, ela coloca tudo no papel. Eu tenho que limpar essa ficha. Por isso agora, nesse final de ciclo,
tantas doenças novas, tantos problemas de saúde, tantos acidentes, tantos incêndios, tantas pessoas morrendo afogadas, queimadas, quantas injustiças praticadas por autoridades. Por quê? Porque nós estamos quitando os nossos débitos. Não há injustiça no plano divino. Uma provável, já que você quer respostas, uma provável resposta é: muitos de nós estivemos encarnados várias vezes dentro do tempo da Inquisição Romana, da Igreja Católica. A Inquisição durou quase 5 séculos. Nós tivemos algumas encarnações dentro de 5 séculos. Muitas vezes, ou pelo menos uma vez, estivemos lá, naquela região onde a Inquisição foi implantada e fez um estrago tremendo. É uma pena que a história não cita, porque as religiões sempre foram governos também, e impediram que as pessoas tivessem as informações, mas a Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, colocou na fogueira pelo menos 9 milhões de pessoas. Não são 9 pessoas. E quantos de nós estivemos envolvidos com isso? Quantos de nós usamos aquelas ferramentas, aqueles instrumentos de tortura, que antes da pessoa ser queimada na fogueira era torturada? Procure na internet, no Google, instrumentos de tortura da Santa Inquisição da Igreja Católica. Você vai ficar horrorizado. Você vai ter o estômago revirado. Então eu não vou ficar aqui explicando detalhes, mas faça uma pesquisa e veja o que hoje certas pessoas sofrem com problemas físicos podem estar quitando o resto da dívida, porque é assim que acontece para que a gente possa evoluir e ascensionar. Não é um castigo, é uma oportunidade. Para aliviar as dores, melhor de tudo é compreender. Fizemos, sim, fizemos. Fizemos o erro. Agora vamos ter a oportunidade de resgatar. Que maravilha, gratidão pela oportunidade. Porque se não resgatarmos a dívida, ficamos devedores e não vamos passar com a frequência da nova Terra. Eu, por exemplo, tenho um problema num olho esquerdo, surgiu uma mácula, fazendo os exames, apareceu lá que a retina abriu, fez um buraco. Então, com aquele olho eu não consigo ver o foco. Vejo os vultos, mas não vejo o foco. Por exemplo, um rosto de pessoa eu não consigo identificar, e é grande. Ler, não importa o tamanho da letra, não, simplesmente. Passa um carro na rua, eu não vejo nem a marca, não sei nem identificar que carro que é. Com aquele olho não dá, porque a retina ficou só um anelzinho, só como se fosse uma lua em eclipse, aparecendo só um anelzinho. Então todo o resto está problemático, está defeituoso. O que acontece? Muitas vezes eu faço uma meditação e identifico, sim. Por que isso? Porque antigamente, para torturar pessoas, furavam-se os olhos das pessoas também. Arrancavam os olhos. Então eu devo ter pago uma boa parte da dívida e ficou apenas a mácula. Podia ter perdido a visão, podia ter nascido cego, os 2 olhos, inclusive. Mas apareceu agora. Já faz uns 2 anos, então estou com 72, então aí por volta dos 70 anos apareceu. Então é uma dívida pequena, comparando, podia ser muito pior. Então eu reconheço, sim, nós fomos falhos, aprendemos as lições, fizemos obras na luz e na sombra durante todas as encarnações. Não vamos nos arrepender, arrancar os cabelos, nem se maltratar, nem se culpar, porque a culpa é uma péssima companhia. Apenas compreender. Está bem. Se eu fiz isso e ainda tinha dívida, que bom que agora aparece.
Por enquanto ainda tenho um olho. Não está tão mal assim. E ainda acredito que o olho possa se regenerar se eu tiver o mérito, mas mesmo com todo esse problema, eu consigo fazer o meu trabalho. O meu trabalho sem os olhos fica limitadíssimo, porque eu preciso ler as mensagens, preciso responder às mensagens, preciso ler todos os comentários em cada postagem no YouTube, em cada postagem lá no Facebook, porque eu preciso sentir o que vocês precisam, o que vocês querem, quais as dificuldades, para que eu traga os assuntos mais ou menos que servem à maioria das pessoas. Eu não posso perder meu tempo, nem tomar o tempo de vocês com assuntos banais que não trazem nada. Nada que interesse a vocês. Então, às vezes eu pergunto para minha equipe espiritual se eles querem continuar comigo, que eu faça parte da sua equipe, que me dê condições para trabalhar. Eles estão me dando condições. Mesmo com esse problema, eu consigo fazer o meu trabalho. Por enquanto, está tudo certo. Está limitado, mas não totalmente limitado. Então, você que está numa cadeira de rodas, com esclerose múltipla, não queira entender o porquê, queira apenas compreender que ninguém passa o que não precisa passar. Em algum momento você não colocou uma pessoa na cadeira de rodas, você colocou muitas pessoas em situações bem piores. Talvez já muita dívida tenha sido paga e esta é a parte que faltava. Você ainda consegue ver, consegue falar, consegue, mesmo na limitação, como eu, com o meu olho, temos ainda condições de fazer alguma coisa. Continuar, pelo menos compreender a vida, que talvez falte apenas isso. Finalizar esse ciclo de provas e expiações e ter o direito de ter um mundo melhor na nova terra, onde não haverá dor e sofrimento. Isso é a melhor parte da história. Estamos finalizando. Está bem? Quer aprender a fazer esse sorvete 100% sem açúcar e sem leite, que tem o mesmo gosto, a mesma... Vamos aqui para mais uma pergunta. Poderia falar sobre a primeira vinda de Jesus? Gostaria de saber mais sobre isso. Olha, eu não sei quantas vindas o Jesus teve aqui na Terra. Eu acredito que teve só esta. Aquela alma específica chamada Sananda, eu acredito que houve a vinda de outros emissários, também de alta patente, como se diz nas hierarquias espirituais, mas o próprio Sananda, que aqui nós conhecemos como Jesus Cristo, que nasceu há 2000 anos atrás, mais ou menos, aquela história. Não importa se é exatamente assim, mas é mais ou menos. Eu acredito que tenha sido a única visita daquela alma, que na verdade é uma super-alma, um avatar. Mas teve outros seres também de altas hierarquias. Não vou aqui citar porque são muitos. Cada um tinha uma missão. Então, assim como dizem que ele vai voltar, ele não vai voltar como ele esteve aqui em forma humana. Apenas o entendimento que ele deixou para nós da vida, a sua doutrina, o seu esclarecimento, o conhecimento, enfim, as mensagens que ele deixou ficaram registradas nas memórias de todos os encarnados, e hoje nós vamos entender que vamos voltar a lembrar dos seus ensinamentos, da sua energia crística. Vamos absorver tudo isso e ele vai voltar desta forma, porque nós vamos ressuscitá-lo, vamos trazê-lo de volta, porque ele está dentro de nós, da nossa consciência, porque nós somos, na verdade, partes. Se nós somos um na fonte, o todo está na parte e a parte está no todo, nós temos dentro de nós a energia crística, a energia do Criador,
que é a consciência maior. Então, falar sobre a primeira vinda ou a segunda vinda, na verdade, eu não vejo nenhuma razão e nenhuma necessidade, até porque não sabemos. Acredito, pessoalmente, que a vinda dele tenha sido uma única. E por último aqui, a pergunta que finaliza o tema de hoje, fale sobre não se sentir pertencente aqui na Terra, nem com as pessoas da família, nem com os demais. Bom, não se sentir pertencente é, na verdade, uma sensação que a nossa alma começa a lembrar que ela não é da Terra, ela nunca esteve desde o princípio aqui, ela veio de outros lugares, outras estrelas, outros planetas. Ela veio aqui como um fractal de uma alma muito mais elevada, que por sua vez é originária de uma super-alma, que por sua vez é parte do espírito, do eu superior. Então nós tivemos os véus do esquecimento para experienciar como se nós fôssemos únicos. Não existiria mais nenhuma possibilidade de ter partes da nossa consciência mais elevada em qualquer outro lugar. Seríamos um ser único e que nascia, crescia, morria, acabou tudo, e depois aprendemos que éramos uma alma e que tínhamos que fazer uma ascensão para um mundo melhor, uma evolução, e hoje nós entendemos que é muito mais que isso. Somos um fractal de uma alma submetido ao véu do esquecimento para experienciar a luz e a sombra num planeta de pouca luz, pouca energia. Viemos quase como uma brasa apagada, mas cada soprada ele reaviva. E vamos voltar a ser integrados numa fogueira enorme, e na verdade somos muito mais do que este fragmento de consciência. Entender também, porque agora começamos a lembrar que a família é um laboratório de almas, onde as pessoas que fazem parte dela são desafetos de vidas passadas e agora se juntam numa família de sangue para se amar, para se ajudar, para contribuir um com o outro, fazer um processo coletivo de evolução. Mas como nós estamos começando a lembrar, vemos então que essas pessoas não têm muita afinidade com a nossa consciência de verdade. Por mais que a gente aprecie os familiares, nós começamos a entender que cada um é uma alma, um fractal de alma, e cada um é uma consciência que precisa evoluir e que estamos juntos para aprender no coletivo. E com os demais, não é diferente. Vamos ter muitos insights de coisas que a gente não tinha antes, para que possamos acompanhar agora esta reta final da transição planetária, porque todas as experiências das vidas passadas está guardada no nosso subconsciente, e nós vamos juntar tudo e agregar na nossa versão mais elevada de alma, e vamos ter uma consciência fantasticamente expandida, inimaginável ainda para a limitação que estamos. Mas tudo é maravilhoso porque é um tempo de ascensão. Apenas entender que o processo ele é gradual para que possamos suportar. Se ele fosse de um dia para outro, nós não suportaríamos. Então temos esta encarnação atual para compreender de fato a vida. É o tempo final, é a oportunidade. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.